porque eu quero gravar para Dila, tá bom? Essa aula aqui, pelo seguinte, a nossa prova, eu acho que para poder fechar o calendário também, de tudo, né? De segunda chamada, de exame, e as provas começam semana que vem. E o que acontece? Por conta do dimensionamento da prova remota, se manteve, né, o mesmo, a TI pediu para manter assim, a ordem das disciplinas, porque ele tem a questão da quantidade de aluno, do horário também, os dias e horários, conforme foi no cronograma do primeiro bimestre. Então, eu que queria que a nossa prova fosse na outra semana, não deu. A nossa prova vai ter que ser na terça-feira da semana que vem. Assim, na verdade, né? Tipo, é um sustinho, mas também, até que se for para pensar, né? Entre a minha disciplina e talvez uma outra disciplina, talvez o Acácio, que é a literatura, né? Que acho que é a narrativa que ele dá, a prova de vocês, eu vou trabalhar um texto só, que é o texto de concepções de linguagem. Então, eu decidi por isso, né? Por trabalhar o texto, porque eu acho ele rico, eu acho que ele traz muitas informações para a gente, que dá para retomar na prova. Acho que é um assunto que vai permear muito do que nós conversamos sobre a questão da linguística, do ensino de língua, né, tanto portuguesa, né, ali mais portuguesa, né, mais questão de outras línguas. E aí eu vou dar uma retomada, fazer uma revisão com vocês desse texto. Eu publiquei de novo esse texto, mas lá na sala remota, e aí eu já publiquei esse texto com as minhas anotações, que é o que eu vou dar uma conversada aqui com vocês, essa situada, tá? Então, eu vou dar essa situada nesse texto para fazer essa revisão, e depois a gente vai falar de semântica, né? Então, a Aline, que acabou de entrar, estou aqui comentando que está para sair o edital, acho que vai sair amanhã, mas como amanhã é feriado, né? Que também esse feriado quebrou, né? Um pouco disso, eu vou, né? Estou avisando hoje, né? Pedi para a Claudimere se eu já podia avisar, por conta disso, né? Para poder fazer essa revisão que eu tinha pensado em fazer semana que vem. O que eu vou fazer? Eu vou inverter algumas ordens, mas a gente vai trabalhar das próximas aulas só em cima do projeto, tirando essas dúvidas. Ou se vocês tiverem dúvidas hoje já do projeto, eu deixo até essa aula da semântica para a semana que vem, né? A gente vai se adequando, sem problemas, né? Tem aquela reposição e tal. Pronto, se refizeram do susto? Falei, né? Tipo, para não dar nem tempo, né? Você fala, meu Deus, professora, né? A prova. Aí, se bem, né? Vocês foram tão bem na primeira prova, né? E o conteúdo a gente está tão discutindo sempre, né? As informações, que eu não. Na minha perspectiva, pelo retorno que eu vejo de vocês, eu acho que se era para começar com alguma disciplina, talvez para vocês seja melhor mesmo começar com esta. Me digam se eu estou enganada. Pela maneira de levar, né, a disciplina. Deixa eu abrir aqui o negocinho que hoje não consegui deixar aberto. Falem vocês agora, né? Já tem o oi da Dani. Ah, tá, até agora não. E aí, meninas, contem. O que vocês acham? Tudo bem para vocês? Né? Tem um nervosinho, não tem? Tá? Não, a professora tá susse. Sempre tem um nervosinho, prof. Sempre tem. Sempre, né? Ainda mais que eu errei na outra prova por besteira ali de palavra que eu não percebi, tava com o texto na cabeça, né? Nem percebi ali que tinha mudado, já fui lá. Ai, que agonia. Aí fico Olha, nervosinho de errar por besteira. mas você sabe que eu tenho isso, né?
Eu tenho. Eu faço lá pedagogia online, né? E aí aqueles quiz maldito lá, né? Dá um ódio quando eles reescrevem o negócio de outra maneira. Aí eu fico puta, né? Ai, nossa, gente, tô gravando. Eu fico um pouco irritada, né? Dessas coisas de repente você falar, ah, meu Deus, mas isso aqui. E às vezes você pensa assim, mas a pessoa pensou isso ou a pessoa está pensando aquilo? Eu procuro não fazer isso em prova, tá, gente? Fica fazendo esse negócio, olha, pegadinha, vamos ver se ela vai. Como que não encontrou? Deixa eu achar o outro agora, só me falta. Ixi, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui no meu computador para não estar abrindo o link. Publiquei esse link ontem na pasta de vocês. Será que eu vou ter que baixar do site? Tá aqui, ó. Publiquei o do de 31, que inclusive é o que tem as anotações, né? Esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Que nome? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos. Ai, não dá nem para renomear. Vamos ver uma coisa. Renomear. Não tem nenhum PDF aberto. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Isso ajuda. Puta merda. Deixa eu ver lá no. Ai, gente, olha. Ai, meu Deus, para de falar essas coisas. Tá gravando. Dila, desculpa, Diloca. Não coloca isso na internet. Gente, eu vou abrir aqui o site. Enquanto isso, vocês me contem da vida de vocês, da vida acadêmica, da vida pessoal. Mariana tá enlouquecendo ainda com o povo, não tá? Tô. Uhum, como sempre, tô. Ah, é muito difícil, muito complicado, muito chato. Muito chato, tá me dando muita ansiedade. Então, ai, eu não sou professora de tecnologia. Eu gosto ainda mais com criança. Eu não me dou bem criança, tecnologia e eu. Porque fica muito. Tipo, o conteúdo, eles resumem muito. E aí, qualquer videozinho animado que eu vou procurar, não pode, eu não posso passar. E as coordenadoras não entendem que eu não posso passar porque vai além da matéria. E aí, eu me irrito fácil com isso. Ah, peraí. Concepções de linguagem, será que tá aqui? Não, aqui tá outra coisa. Concepções de gramática, outro texto. Eu trouxe um mais atualizado para vocês. Olha, eu lembrei de uma coisa, é que assim, eu perdi todos os históricos do meu Whats, mas talvez vocês tenham ainda lá no e-mail, no Whats de vocês, porque eu mandei esse texto no Whats, além de publicar, mandei no Whats. Se vocês tiverem e puderem compartilhar agora para mim, eu já baixo ali concepções de linguagem. Enquanto isso, vou tentando baixar aqui. É aquele dos slides, prof? Não, é um PDF. Aquele PDF que a gente foi lendo em sala. Lembra uma aula que tinha só você, Brenda? Que eu comentei com você? Tá. Você quer que Depois pode mandar no WhatsApp? pode sim. Aí na a outra parte da aula estava você e a Mariana. Não sei se tinha mais alguém, mas eu acho que era praticamente a gente. E aí eu mandei ele com as anotações para a galera que não tinha assistido, né? Mas agora eu também quero dar uma conferida se está certo lá para vocês, né? Aproveitar já aqui. Ai, gente, não, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Prof, só um pouquinho. É concepções de linguagem e língua portuguesa, acho que é, né? Esse aí. Ó, tá aqui, ó, com anotações. Vou tentar abrir aqui também Ó, e vai abrir, porque já apareceu a quantidade de páginas. Então, só de eu saber que tá certinho. Deixa eu ver se não vai dar erro no arquivo. Né? Uhum. 2.000 horas depois. Ai, gente, meu computador, minha internet. Ah, graças a Deus, para vocês foi certinho, tá? Até apareceu aqui para mim, não sei se você já achou, Brenda,
Ah, já achou, obrigada também. Né, os dois aqui. Vou baixar daqui a pouco. Então, vou usar pelo site mesmo. Então, vejam, meninas. Ah, tá, vejam, né? Parei de apresentar porque achei que pudesse ser um problema com isso. Então, agora que eu já estou com tudo ok. Eu não gosto de ficar procurando arquivo quando eu estou com o aluno, né? Porque é usar o tempo do aluno. Mas eu tenho deixado muito arquivo aberto, sabe? E daí, aquele dia, por exemplo, que deu problema, né? Eu estava com muitas coisas abertas previamente, e daí acho que eu estou carregando demais, sabe? Meu computador. Mas eu acho que foi um problema, não sei, que aconteceu para ter danificado o arquivo, gente. Eu mandei isso ontem. Eu tô desde domingo, na verdade, atualizando, né? Então, ontem ou domingo, né? Tô virando madrugada. Pois bem, então, assim, né? A gente estava falando agora de nervosinho, né? Sempre dá um nervosinho em prova. Essa prova eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou misturar, tá? Vou misturar questões objetivas e questões abertas. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para eu corrigir, porque você tem que ir, né, uma a uma, dar uma olhada. A gente sabe que quando você faz uma correção de questão aberta, você tem que tomar mais cuidado, né, na subjetividade, você tem que ter um direcionamento para você corrigir e saber, né, de repente identificar o aluno, ele só usou outra palavra, mas quis. Vai muito de professor, né? Eu sei que tem pessoas mais sistemáticas, que faz mais ao pé da letra. Eu gosto de saber qual é a intenção do aluno. Às vezes, considerar, por exemplo, olha, não usou os termos adequados, mas ele foi no direcionamento do raciocínio, da concepção, ele conseguiu fazer uma análise ali, uma analogia, enfim, para valorizar pelo menos uma parte do acerto. E para a gente que é de letras, a gente que é de texto, eu acho isso importante porque eu me sinto hipócrita, né, dando só questão objetiva, já que a gente está no curso de letras, e eu mesma, né, prefiro prova escrita, né, gente? É o nosso jeito, mas por outro lado, é importante também a gente ter esse contato com as questões, com questões abertas, porque a gente, nos processos seletivos, acaba se deparando com isso e às vezes apanha, né? Como a Mariana estava falando, né? Você está lá com conteúdo, isso já aconteceu comigo, gente, várias vezes. De olhar assim, nossa, aquilo ali, tal, tal. Ai, essa maldita palavra. Ou você ficar procurando pelo em ovo, né? Não, mas isso aqui pensando bem, não, mas não é. Esse negocinho aqui. E aí estava certo. Que ódio, que dedo podre, né? Que eu tenho. Então, eu vou buscar fazer essa mudança para vocês nessa prova, né? E o que a gente tem aí no desenho da nossa disciplina, no caminhar dela? Eu fiz um traçado no início do bimestre, que era a compreensão, né? Primeiro tinha o desafio, né, gente? Eu tinha que, né, tentar, pelo menos, quebrar a muralha que vocês tinham com linguística, né? Porque eu cheguei todo mundo grudado no teto, né? Que claro, né, que a linguística o povo sempre olha desconfiado por conta dos termos novos e tudo. Mas ali não era só uma questão, né, dos termos novos, que as pessoas vão olhando, aí não estou entendendo muito agora e tal. Não era não entender muito e, tipo, não gosto dessa bagaça, né? Não entendo, né? Tipo, tenho raiva de quem entende quase, né? E é natural a gente sentir isso quando se sente um pouco seguro, humano. Mas, então a gente teve esse desenrolar da disciplina que foi muito mais direcionado para vocês entenderem a linguística enquanto um campo da ciência, uma ciência que pertence a vocês, né? Vocês começarem a se olhar, se pensar, se perceber, né? Como linguistas em formação, a gente investigar ali como que isso se dá, então, né?
Onde que isso começa como ciência? Quando começou enquanto ciência? Quais foram as implicações? As primeiras teorias. É claro que a gente tem muita teoria ali, né, a partir do estruturalismo, do Chomsky, vocês vão buscando, vocês vão ter vários autores que merecem olhar e merecem o estudo. Mas por que a gente não viu? Lembrando que o nome da disciplina é introdução, né? E tudo que é introdutório nós vamos trazendo conhecimento base, raciocínio, teoria, né? Então, várias coisas mescladas. E além disso, né, esse diálogo da linguística com quais áreas, qual diferença faz, que importância tem na sociedade, onde que eu estarei enquanto linguista. E aí nós começamos, né, eu falei assim, olha, quero pelo menos trazer para vocês as principais áreas em termos estruturais da língua, que vocês, uma até já... Perdoe, você das vezes bocejo. De fonética, né? Que eu já falei para vocês que serão retomadas, que vocês verão com maior profundidade, mas que vocês consigam enxergar e sempre fazer essa associação. Como eu disse, vocês verão essas áreas e não vejo, na maneira que eu escolhi traçar a disciplina, não vejo necessidade de avaliar o conhecimento de vocês dessas áreas, porque futuramente vocês, e já estão, né, com uma delas que é morfologia, em contato, estudarão com mais afinco o conteúdo, né, de cada uma, e então serão avaliados para tanto. Então, professor, o que você quer avaliar? Porque tem um ponto, né, disso tudo, que é bem no início, que também vai influenciar na nossa prática docente, e que foi aquela questão de o que é linguagem, o que é língua, né? Como que essas concepções, elas interferem, elas estão atreladas ao ensino de uma língua. E aí, claro, que eu trouxe, por meio desse artigo, eu trouxe para a nossa língua materna, para a língua portuguesa. E num artigo bem acessível, em termos de linguagem, da explicação, né, dos termos, mas que faça, né, sem prejuízo, esse desenrolar da história do ensino de língua portuguesa no Brasil. Eu acho que isso esclarece para a gente até a maneira como nós aprendemos, né, como nós fomos alunos de língua portuguesa, aí na educação básica, né? E como nós somos hoje, e também refletir, ter algumas pistas de como nós pretendemos ser professores. A Mariana até já estava comentando aqui, né, eu não sou professora de tecnologia e tal, né, a gente vai dar uma conversada disso também, Mari, vou retomar, mas eu quero, assim, tudo bem por enquanto, né, em relação a isso, nesse resumo, nesse panorama da disciplina até então, eu quero que vocês se sintam seguros, né? Medinho sempre tem, mas eu quero que vocês se sintam seguros em relação à prova que vocês farão na próxima semana, especialmente em termos de preparação e do que espero, né, vocês. Querem perguntar alguma coisa antes, fazer algum comentário? Não, prof. Alguma observação? Tá, então assim, antes de eu começar, deixa eu fazer uma outra pergunta, que não é da revisão. A minha pergunta é sobre o trabalho. Vocês começaram a fizeram alguma escolha, né? Tipo, pensaram alguma questão do tema?
É isso que eu estava em dúvida. É para a gente escolher os temas, né? Você vai Sim. disponibilizar alguma opção, alguma coisa, que nem você fez no outro. Não, na verdade, aquele lá eu coloquei como modelo para ajudá-los, estimulá-los a pensar naquilo que possa interessar vocês. Professora, é igual você tinha comentado, acho que foi você, Brenda, ou Vinícius, ou os dois, tinham comentado que se podia ser no direcionamento do seminário, né? Pode, né? O que a gente faz daí? A gente faz um outro recorte, né? Alguma coisa mais específica. Eu sei que a Dani está dando aula, Brenda, eu esqueci. Você também dá aula, né? Eu sou prof. auxiliar, é mais a educação infantil que eu De, trabalho. de qual nível? Versário 2. É bem pequenininho ainda. Né? Gente, desculpa de novo, bocejo. Não, eu tô te falando, tô perguntando isso, porque tem uma área que vocês vão estudar que eu não me aprofundei, mas que seria bem interessante para a área que você trabalha, que você acha que você vai gostar bastante, é da psicolinguística. Lembra aquele livro lá que eu indiquei para vocês? Né, que eu falei que de repente até tem na internet, né, mas eu não tive tempo de ficar buscando o PDF. Eu acho que você vai gostar bastante da psicolinguística, porque fala da aquisição, né, no dia que você queira trabalhar com essa faixa etária, mas eu acho que você vai acabar, às vezes, associando muito com a tua experiência no trabalho. E é muito legal quando a gente consegue fazer isso, né? Você começa a estudar um negócio, vê uma parte teórica, ou pesquisas de coisas que você está vendo ali na prática, porque dá uns certos insights, ou você consegue fazer analogias. Então, isso... Ah, pode falar. Né? Então, isso acho que seria bem interessante, né? Só que, como eu não entrei em psicolinguística, talvez seja... Só se Eu você... posso dar uma pesquisada, prof. Eu gosto bastante dessa área, assim, de crianças menores. E eu estava olhando alguma coisa também das inteligências linguísticas que você tinha comentado no outra aula. Uhum, né? A questão da linguagem, né? Porque ali eles estão com o quê? 2 anos? Entre 1 ano e 10 a 2 anos e meio no máximo. Eles já estão falando algumas palavras, né? Sim, Eles estão Gente, começando. olha, eu já esqueci, porque assim, até como o Francisco sempre foi tagarela, né? Eu perdi meio que a base, né? Porque assim, tem uma fase que a mãe é intérprete da criança, né? A criança fala na língua dela, é claro que a mãe, como conhece aquelas palavras, acaba fazendo uma tradução, né? E acho que está bem nessa fase, né? Eles falam já frases, e às vezes eles falam coisas mais. Essa parte eu acho bem interessante. O pensamento parece que está na frente da linguagem, né? Não sei se é nessa idade ou nos 3 anos e pouco, assim, sabe, Brenda? Eles querem falar ou explicar o negócio e você não entende, e eles ficam muito irritados, né? Porque você não está entendendo o que eles estão querendo falar. Né? E, e aí vai depender muito do olhar da pessoa que está junto, de entender isso. Que a criança está irritada, porque senão vai achar que é birrenta, vai achar que deixar de castigo, isso, aquilo. Mas, na verdade, ela está num descompasso, né? Que é igual ao motor. Ela quer fazer determinadas coisas que o corpo ainda não está pronto, né? O desenvolvimento motor não está pronto para aquilo, né? Então é bem interessante. Ó, dá para você ver isso. Você pode, se você gostou da questão das inteligências da linguagem também, a inteligência linguística, né? Nos primeiros anos. O letramento também nessa fase dá para você ver se tem alguma coisa nesse sentido. Se você quiser ir pela alfabetização e letramento também, já puxando lá para o 6º ano, dá,
né? Você pode... Então, olha só, vocês podem fazer estudos bibliográficos, né? A proposta. Então, de repente, ver as concepções, né? Ou cruzar duas concepções. Veja, o que o Travalha, que é aquele artigo do Vinícius, o que ele fez? Ele traçou um parâmetro entre o conceito de letramento, o conceito de alfabetização e o que está no documento, né? Então, ele traçou 3 pontos e foi colocando ali, fazendo uma comparação totalmente bibliográfica e documental, porque você está trabalhando com documento oficial ali, né? Que são os PCNs. E aí, o que eu quero? Eu quero trabalhar junto com vocês nesse recorte, né? A gente pode trabalhar tipo... eu não quero deixar vocês fazendo sozinho. Aí a gente pode fazer a orientação ou individual ou por dupla, né? Não sei se vocês vão fazer individualmente também, né? O Vinícius vai fazer com a Dila, vai ser em dupla. Vou verificar depois com o restante. Para a gente marcar de organizar. E como semana que vem, possivelmente os horários de provas serão... eu tenho que conferir como vai ficar a quarta-feira, que nós teríamos aula na quarta-feira, tá? Se ficar alguma questão de prova, né, ou a prova seguir um pouco adiante, a gente marca uns horários, tipo, olha, agora, mesmo que seja outros dias da semana, tá? A gente vai conversando, acertando o nosso horário, para sentar com vocês nesse desenvolvimento, né? Não sei se mais alguém pensou nisso. Ou até nesse feriado, gente, pensando bem aqui, ó, porque gente, eu já assumi que eu sou de segunda a segunda, tá? Então, eu já assumi, até a gente entrar em recesso, que na verdade acho que eu nem vou ter, né, segunda a segunda, até deixar tudo pronto. Então, eu vou estar trabalhando, né? Como são vários dias, um dia ou outro eu posso parar para orientar cada um de vocês em relação ao trabalho. Eu só penso assim, que vocês vejam assim uns 2 temas, algumas 2 ou 3 coisas para a gente ver assim, ó, esse dá mais, esse dá, né? Ou esse outro, não, dá, recorta melhor para esse momento. O que vocês acham? Alguém já tem tema? Já pensou em alguma coisa de vocês 4? Bom, pensem aí, tá? Amanhã à noite, por exemplo, não tem aula, né? Se alguém quiser conversar amanhã, ou se 2 quiserem conversar amanhã, eu faço isso com... eu faço isso com 2 alunos ou 2 grupos amanhã, né? Claro, né? Eu sei que é feriado, assim, se vocês não se importarem. Porque como, né? Você pode ver a questão da linguagem, Aline, como você já viu a questão de gênero, a linguagem nas brincadeiras com meninas, né? A linguagem das meninas, né, de tal faixa etária, de sexto ano, dá para procurar alguma coisa, ligar gênero com linguagem no período escolar. Outra coisa que dá para fazer buscar fazer um levantamento ou estudo de algum livro ou material, né, ou obra que prima por uma linguagem mais de gênero neutro voltado para determinada faixa etária de meninas, assim, né, ou meninos. Algum livro didático, então né, dá para seguir por esse caminho também, tá? Você pode se propor a analisar isso num livro didático de língua portuguesa, por exemplo, de algum ano, né, de alguma série, assim, pensando na questão de gênero. Você tem livro didático de língua portuguesa em casa?
E isso, gente, vocês podem fazer não só do atual, entendeu? Você quer fazer análise, né, de gênero, né, no livro didático, sei lá, né, tal recorte, tal ano, ou histórico, né, ou às vezes fazer uma comparação de períodos. Você pode fazer isso também. Você pode fazer análise, né, análise de discurso de comerciais, né, de anúncios para, sei lá, produtos para meninas, né, fazer uma análise ali do que aquele discurso vende, o que está ali trazendo em termos de que envolvem questões de gênero, por exemplo. Então, eu estou falando isso para vocês verem como como ele é amplo. As questões de gênero e literatura infanto-juvenil, né? Vocês vão achar em contos de fadas, por exemplo, pensando aí em gênero. Quer ver, ó? Eu vou ver se eu acho. Eu fiz um trabalho com uma turma de pedagogia, lembrei agora. Isso foi, mas elas tiveram que escrever o artigo, né? Vocês vão fazer só o pré-projeto. E também foi disciplina de português. Nossa, isso faz uns 4 anos. Mas eu acho que eu tenho ali algumas coisas e tinham várias né, áreas. outra coisa, ó. Teve uma que fez análise de discurso de de notícias, assim, um jornal em relação ao rolezinho, que teve vocês deviam ser crianças, tá? Mas teve uma vez que em São Paulo, uma pesada, assim, sabe, de classe baixa, assim, de comunidade, né, eles foram em grupo no shopping e foram barrados, né? Por quê? Porque era um shopping que não era para eles, né? E aí foi chamado de rolezinho isso, e deu o que deu o que deu, né? Tipo, e daí saíram algumas mídias e ela fez uma análise de discurso, né? Aí na perspectiva social, em cima dessas matérias. Ela separou ali umas matérias. Então, tudo isso é interessante. Vocês podem fazer uma análise de discurso, por exemplo, e as consequências do dono do madeiro, do cara da van, porque tudo isso que eu estou falando de linguística, a gente aqui está falando de linguística, tá? Não precisa ser só ensino. Então, o negócio, eu estou falando aqui estava falando de sala de aula, mas a gente pode abrir um pouco isso, né? Pensando na perspectiva de linguistas. Então, dá para pensar nisso. Então, a questão da linguagem, da inteligência linguística, Brenda, que de repente você, né, você pensou, você pode. E dentro da inteligência linguística, gente, não é uma só, tá? Eu tenho alunos que vão muito bem na oratória, mas têm dificuldade para escrever. Bom, dislexia é uma delas, né? Às vezes o sujeito, daí ele tem um distúrbio, né? Mas eu tenho alunos que vão muito bem para aprender língua estrangeira e não necessariamente vão tão bem na língua materna, né? Às vezes até falta de interesse. E aí eu tenho uma série de somas que eu posso fazer. A Dani, que gosta muito da questão das variações linguísticas também, né, Dani? Dá para trabalhar, né? Fazer análise de como. Hoje em dia já está bem melhor, Dani, mas antigamente. Tem um filme, tem um trabalho de um aluno meu de publicidade, que ele fez TCC, ele fez um vídeo documentário do Homem do Campo. E tem um trecho que ele trabalha, e uma das coisas é desmistificar a questão do homem do campo. E, assim, de caipira, de burro, sabe? Caipira é burro que fala errado. E aí tem uma parte que ele vai colocar essa construção do caipira, tipo, burro, né?
E é interessante, assim, o levantamento, o estudo que ele faz naquele trecho da parte teórica, né? Porque o trabalho dele é outro, mas eu estou ali pensando num discurso que vai estar em publicidade, vai estar em publicidade, tudo quanto é coisa, tá? Anúncio, internet, audiovisual, né? Como que é o discurso das mães? Como que é, né? Como se vende a mãe? Vende a mãe é ótimo, né, gente? Porque, meu Deus, gente, nos tempos para cá, as mães estão cada vez mais novas. Tem mãe ali, né, que não tem um fio de cabelo branco, e mais engraçado que as mulheres estão tendo filho cada vez mais velhas, né? Jornal, matérias de jornal, você pode fazer um traçado entre posicionamentos de discursos de vários jornais de um mesmo canal. Então, o Jornal da Manhã, pega a Globo, o Jornal da Manhã, do meio-dia, da noite. Né? Você pode fazer um traçado de jornais do mesmo horário, uma notícia em vários jornais. Né? Como que essa notícia, a mesma notícia foi dada nesse jornal? Pega jornais diferentes e comparam para fazer ali uma análise de intenções, né, por trás da notícia, que é uma coisa que pode ser muito legal. Então, gente, é muito amplo, dá para fazer muita coisa interessante, tá? Inclusive misturar com literatura, quem gosta aí de literatura. A gente pode. Só que aí eu preciso, né, saber a questão um pouco do interesse de vocês. Então, assim, dê uma olhada, uma fuçada em algumas coisas que provocam vocês, que a gente, nesse feriado, a gente fecha, né, esse trabalho. Daí eu vou dando, daí eu dou orientação individual. Pode ser? Aí só me digam depois se alguém quer amanhã à noite, né, os dias para eu poder fazer uma distribuição aí dos horários de orientação. Daí a gente faz aqui pelo Google Meet, mas daí faz individual, por exemplo, vou trabalhar, Brenda, então tá, vou ver, Brenda, olha só, então a gente vai parar aqui e vai, né, conversar e vai ver, e vai fazer essa construção do problema, dos objetivos, mas pensando no tema da Brenda, né, daí a gente não vai ficar igual agora, que eu tô, nossa, não, tá, é isso que vai fazer? Então, o que a gente tem de informação? O que você levantou? O que provoca? Puxa, qual que é o caminho que a gente faria para fazer o levantamento sobre isso, né? Estudar primeiro. Então, a gente vai fazer esse caminho com cada uma, tá? Daí separem aí uma hora, gente. Não vão me, né? Ai, que professor tem que ser. Não, porque daí a gente vai pensar, né? E eu vou pensar com vocês. Aí é uma construção, tá? Do negócio. Eu acho que assim pode ser que. Eu não sei se vocês vão viajar, se pode viajar. Eu sei que feriado, de repente, vocês estão pensando em descansar, mas se puderem separar uma horinha cada um para mim no feriado, acho que a gente pode dar um direcionamento legal para o trabalho de vocês. Tá? Só me avisem depois quem. Prof. Oi, amor. E tem data? Eu esqueci. Tem. Porque com essas semanas de prova, eu nem estava esperando que ia ter semana de prova já agora, foi tão rápido, né? A gente teve mês passado e agora já tem de novo, eu tô confundindo todas as datas. Porque mês passado eu também me confundi, né? Por mais que eu tenha me organizado, já imaginado que final de junho fosse ter prova, eu estava esperando assim nas 2 últimas semanas, menina. Mas agora, depois que saiu, eu falei, saquei, porque final de semestre tem as semanas de segunda chamada que tem que ter, né? E aí me ferrou tudo também. Só que, deixa eu abrir aqui que eu vou ver a data que eu coloquei para vocês. Só que a gente pode fazer, deixa eu colocar a data da tarefa aqui. Para não confundir com metodologia, tá? O que eu fiz? Eu joguei uma data para depois, tá? Então, tem 2 semanas. Não sei porque tá 13 dias, né? Porque deveria ter 14. É porque será que ele. Tá, né? Que ele já tá contando. Para daqui 2 semanas. Eu tinha jogado isso pro dia. Eu só vou atrasar a nota de vocês, tá? Tipo, vocês já vão ter a nota da prova. Opa, deixa eu ver aqui. É só somar, né, gente? 9 mais 14, 23. É vocês ficarem pro dia 23, ó.
Eu joguei lá para frente e avisei a Cláudia que eu faria isso, para que vocês possam ter mais tempo para fazer. Ele, assim, vai ser tão trabalhoso? Na verdade, gente, ele é mais diferente do que vocês estão acostumados a fazer, do que em quantidade de coisa que vocês vão fazer, tá? Pensando em quantidade, assim, do que vocês vão me entregar, vocês vão olhar assim, nossa, né, é um trabalho que podia valer menos pontos. Mas é um trabalho que exige né, um jeito de pensar, né, é uma introdução ali do raciocínio científico, que tem uma importância muito grande. Então, apesar de, em quantidade, não ser muito, a qualidade, por mais que eu faça com vocês, né, que eu vá ajudando, a qualidade vai ser grande. Porque depois disso, vocês dão um salto, entende? Um salto qualitativo para os próximos trabalhos, a maneira como vocês vão enxergar, o poder de vocês de identificar as coisas quando estão lendo um estudo, um artigo, fica diferente. Então, daí é só ir praticando, vocês vão avançando. Por isso que o trabalho vale 4. Não é que eu tô explicando isso, porque às vezes parece que assim, nossa, mas a professora, né, tipo, tá, né, tô falando vocês, né, mas às vezes olhando de fora, nossa, mas esse trabalho parece que é tão, de repente vocês vão olhar, nossa, faz tão pouco, mas será, né? Não, gente, aí vocês vão ver a importância, né, da questão da pesquisa, do conhecimento e valorizar a questão da construção do conhecimento, de pesquisa de vocês, do que vocês leiam, né, tipo, não se vendam barato, porque a bagaça dói, né, custa caro. Tipo, eu falo, porque a gente que escreve, nossa, mas dá uma olhadinha aqui, né? Escreve aqui rapidinho, dá uma revisadinha, né? Essa revisadinha, esse textinho, essa olhadinha aqui, ela não caiu do céu, né? Por mais que, de repente, a gente tenha talvez uma inclinação ou uma facilidade maior. É trabalho, é estudo, é investimento. Então, a gente tem que compreender o processo, né, de um todo, desse sistema, desse funcionamento, e valorizar, tá? Então, como é que é, né? Tipo, power. Então, ficou para o dia 23, tá, Mari? Daí vocês me mandam lá pelo... o envio final, ok? Mas vocês mandam lá Tá bom. Uhum. pela tarefa mesmo. E aí a gente faz essa orientação individual nesse feriadão, tá? A Mari caiu, daqui a pouco ela vai perguntar, mas é isso, tá? Mais alguma coisa em relação ao trabalho? Então já que fazer essa orientação individual, né, comecei com isso, eu vou ficar só com o restante da concepção. Ô, Mari, eu só falei que quando você caiu, eu só falei que daí a gente fica com essa orientação individual no feriado em relação ao trabalho, tá? Uhum. Então tá Desligou bom. sozinho, eu nem cliquei em nada. Eu achei que tinha acabado a reunião por algum motivo estranho. Gente, eu já me desliguei da minha reunião, da minha aula, tive que voltar, os alunos ficaram esperando. Sem falar que eu caí, né? Travou ali no meio da palestra, tipo, transmissão ao vivo, né? 100 pessoas assistindo, a mediadora cai, né? Tipo, as vergonhas. Internet do caralho. Tô gravando essa internet da Vivo que tá me deixando na mão, né? Revendo aqui. Pois bem, então, dito tudo isso, talvez até, né, ver aqui a questão das concepções possa, né, possa abrir umas janelas para vocês, né? A Mari e a Brenda acompanharam, né, essa aula, Dani, você não estava, mas você vai, né, eu vou dar uma direcionada para você estudar depois. Eu não vou rever tudo, tá, meninos? Porque também vai ficar um pé no saco, né? O que eu tenho aqui de estrutura, né? Então, só vamos, vou aumentar, porque... Nossa, onde que eu aumento isso aqui? Tá aqui. Eu vou ler o resumo para a gente saber do que se trata, relembrar aqui do que se trata o assunto, esse artigo, e aí eu vou dar alguns saltos, que depois vocês vão ler com mais cuidado, ok? Então, concepções de linguagem e conceitos correlatos.
A influência no trato da língua e da linguagem. Então, assim, ó, o que ele já está fazendo aqui, ó, né? Mostrando uma associação. Ele está me trazendo duas coisas, né? A questão de como eu penso a linguagem, né? E os conceitos relacionados a isso. Bom, a partir disso aqui, o que eu tenho, né? Eu vou ver como isso influencia nesse trato da língua e da linguagem, que ela já vai fazer ali uma separação do que não sei se na introdução ou no começo da parte teórica, tá? Bom, mas daí você viu esse título e tal, vocês estão lá estudando temas, né? Viu o título, do que se trata isso? Será que me interessa? Bom, eu vou saber, já vou ter uma noção se eu ler esse resumo. O resumo deve me dar essa pista, né? Porque se não for, eu já parto para outra. Então, essas duas autoras, que lá embaixo, olha que lindo, gente, vocês vão ter o nominho de vocês lindo, vão ter aqui, ó, uma notinha de rodapé, que vai levar o nominho lindo de vocês lá embaixo, né? Dói, mas depois quando a gente vê pronto, tão gostoso. Então, assim, ó, quando se trata de educação pela linguagem, devemos considerar as diferentes concepções que permearam e permeiam o ensino de língua portuguesa e os documentos oficiais que retratam as principais tendências linguísticas de cada período e orientam oficialmente o trabalho com a linguagem nas escolas. Galera, o que eu tenho aqui, ó? O que ela está falando aqui, ó? Educação pela linguagem. Tá, eu devo considerar que existem concepções diferentes, né, que permearam e permeiam o ensino de língua portuguesa, ou seja, no passado e agora no presente, né? Eu tenho isso com os documentos oficiais, esses documentos oficiais, o que são, gente? São nossos parâmetros curriculares, a minha LDB, né, as minhas diretrizes. Esses são os documentos oficiais que a gente sempre vai falar, né? O que vem do governo, o que diz para a gente o que e como fazer, né? E esses documentos, eles não são neutros, eles vêm com uma concepção, eles têm ali embutido e dentro dessa concepção de linguagem, um jeito de olhar as pessoas, de olhar o mundo, a sociedade, né? As principais tendências linguísticas de cada período, né? Então, esses documentos oficiais, e orientam nessa nosso trabalho na escola. Então, vejam bem, no decorrer desse documento, tá? Vocês vão ver ali Dani, na parte histórica, as autoras vão trazendo as LDBs, né, do Brasil, né, de 61, 71. Gente, 96 também? Agora me deu um branco. Cadê? De 96, né? Como ela fala ali dos jesuítas, eu fiquei pensando, falei, cara, mas não ia deixar 96 de fora, né? Então, assim, ela pega as 3 LDBs, né, brasileiras, e vai fazer ali um contra, né, vai identificar, isso para vocês é muito legal, vocês perceberem como faz esse enlace, né, como elas vão fazendo essa análise, fazendo um parênteses. Esse tipo de observação, como a pessoa fez uma análise, como ela cruzou os dados, cruzar os dados, tá, as informações, eu estou separando essas informações aqui, como que elas se relacionam, isso é cruzar, tá? Então, você vai cruzando aqui, mas isso está aqui, então você vai fazendo essa análise, que é método, tá? Não é aquela metodologia científica de saber quantos parágrafos, né? Não, metodologia de pesquisa, tá? Então, isso aqui é método, né? Esse cruzamento, essa análise. Então, quando a gente presta atenção nisso, isso também nos ajuda, né, a pensar de forma metodológica. Não estou falando de metódica, metodológica, né? Então, como que eu organizo as informações? Você não vai fazer uma análise à deriva. Estou falando de ciência, né? Estou falando de pensamento científico. Então, eu tenho que estar, né? Eu tenho que estar ancorada, né? Preciso estar baseada dentro de uma metodologia científica, né? E aí, essa metodologia científica, ela pode ser usada, às vezes, em várias áreas da ciência, para vários objetos de estudo. Por isso que, às vezes, você está estudando linguagem, mas teu método de estudo é estudo de caso. Então,
você tem a parte que você está vendo o seu tema, a linguagem, só que tem um outro momento que você, puxa, eu preciso entender melhor como funciona um estudo de caso. Quando você vai ver como funciona o estudo de caso, aí você não está interessado só em linguística, em letras, né? De repente você vai encontrar estudo de caso na área biológica, estudo de caso na área de psicologia, sociais, enfim, pedagogia. Por quê? Porque você está estudando o método, como que a pessoa fez, como que ela separou as informações, como que ela organizou, como que ele é o passo a passo, tá? Então, o que eu estou dizendo no que nos interessa, mais especificamente linguagem? Como é um artigo da nossa área, às vezes fica mais fácil a gente fazer esse cruzamento. E fazer essa observação, não estou falando só para esse trabalho, mas quando vocês desenvolvem os trabalhos de vocês para as demais disciplinas, e já fazendo esse exercício, né, de reconhecer a maneira como a pessoa está organizando as informações e nos direcionando, né, no encaminhamento daquele estudo, ela vai nos dando também direções, né, possibilidades, exemplos de de começar a pensar, né, as organizações das ideias, né? E eu estou dizendo isso porque nesse artigo, né, eu estou fazendo essas pausas, gente, porque a gente precisa aprender a ler o gênero acadêmico, né? A gente precisa aprender a ler o artigo científico. Se a gente passa batido, vai lendo e tal, né, correndo, sem parar para entender, né, o que uma coisa implica na outra, às vezes você acaba não entendendo, né, o porquê daquele artigo, o que as pessoas estão fazendo, o que eu tenho que entender ali. Tá, eu tenho que analisar o quê? O que a professora pediu para eu ler esse artigo aqui e falar o que dele? Bom, né, neste caso aqui, né, se eu pedisse para vocês lerem este artigo, assim, ó, leia o artigo e vamos conversar na sala de aula. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer essas pausas de leitura, né? Não é igual ler gibi. Você faz pausa, é estudar. Pausa, tá, falando de concepções. Deixa eu separar aqui, concepção de quê? Né? Traz teoria, traz algum conceito? Quais conceitos você está trazendo? Quem são esses autores? Retoma aqui. Nossa, ela está fazendo uma comparação, mas vocês vão pegar trabalho ruim, tá? Só para avisar vocês. Porque às vezes você de repente está olhando, gente, eu sou muito ruim para entender. Às vezes o trabalho é ruim mesmo, tá, gente? Então fiquem meio que tranquilos em relação a isso. Então ela está aqui, ó, já dizendo o título, né? Quais são as relações dos conceitos com as concepções de linguagem, né? Em termos de influência de como eu vou tratar essa língua, de como, né, essa língua vai ser vista, né, trabalhada, ensinada, difundida na sociedade. Bom, só que para fazer isso, elas fizeram um recorte, que é isso que a gente vai praticar, exercitar com o nosso trabalho. O que é esse recorte, professora? Ela vai falar de que concepção? Vai falar de quais documentos? O que? Não dá para falar de tudo. Eu preciso, né, limitar. Isso que é limitar. Nossa, eu tenho tudo isso. Né? Aí eu vou, né, cortando as arestas até eu ter um recorte, sabe? O recorte é aqui, ó, eu vou ver esse pedacinho aqui, ó, porque disso eu vou poder falar com maior profundidade e vou ter, né, como ver pontos com mais consistência, né? Pois bem, né? Então ela aponta aqui a sustentação teórica dela, que, né, agora, de uma forma mais tímida, mas na construção da leitura de vocês, ao longo da formação e adiante, vocês já conseguem identificar qual é o posicionamento teórico dessas autoras e possivelmente para onde vai ser direcionada a análise, né, pelos autores. Por quê? Porque ela está me trazendo aqui, ó, Pocente, ela está me trazendo Travalha, Geraldi, está me trazendo Bakhtin.
Gente, ela está me trazendo uma galera que não está trabalhando, que não trabalha a língua só da maneira estrutural, né? Só ali na frase, na parte sintática. Lembra da aula da sintaxe? Que eu tenho, né, a questão, uma discussão lá, né, ainda se referenciando ao Chomsky, que olha, né, eu estudar só a frase sozinha, ela não tem tanto sentido assim, porque, né, eu preciso considerar outros aspectos, né? A semântica, eu vou ter a questão da semântica, a gente... Ai, gente, queria tanto dar mais aulas para vocês, mas os alunos, eu fui querendo continuar as aulas, os conteúdos deles me abandonam depois das provas. Ó, né? Vamos ver. Pelo menos a semântica. Assim, gente, se não der, não vai ser assim, vocês não vão, meu Deus, eu não tive esse conteúdo, a minha formação vai ser precária. Não, porque vocês vão ter, tá? Tudo que viria depois é meio que que bônus, assim, sabe? Mas que eu posso passar algumas coisas para vocês verem mais curtinhas depois, se por algum acaso dessa vida não der. Para mim, nesse momento, é mais importante vocês aprenderem esse trabalho aqui, esse pensamento, do que as outras áreas específicas, porque aquilo vocês verão. Não que vocês não verão o artigo, né? Mas que às vezes isso fica muito para o final da faculdade, ou fica muito preso no TCC, e aí a gente acaba saindo um pouco capenga nesse sentido. E eu já estou imaginando que vocês vão fazer mestrado, né? Então, foco na pesquisa. Então, assim, ó, então aqui ela já vai, objetivamos. Lembra que a gente vai ter nosso objetivo geral? Né? Eu vou ter meu problema, meu objetivo geral. Então, né? Agora que vocês têm todos aqueles pontos, vocês vão olhar, vocês conseguem olhar o resumo e dissecar. Tá tudo aqui, ó. O tema, qual que é o tema? É isso aqui, ó. A fundamentação teórica tá aqui, ó. Nossa sustentação, fundamentação teórica, tá tudo aqui, ó. O objetivo, tá aqui, ó. O objetivo, né? Aqui, ó, como elas fizeram, né? A metodologia, né? E daí aqui eu vou ter os resultados depois e tal. Então, qual que é o objetivo delas? Discutir a respeito dessas concepções e os conceitos, né? Delas e apresentar um quadro síntese, né? Então, apresentar um quadro síntese. Elas não estão falando em analisar depois esse quadro. A gente tem que tomar muito cuidado com esses objetivos. Se eu falo em analisar, eu vou precisar analisar. Mas você não quer, você está fazendo você está estruturando. Aquilo ali provavelmente é um recorte de uma pesquisa maior, tá? Mas você pode se propor a fazer algo menor, sim, neste nosso caso, por exemplo. Não, eu quero fazer o que eu vou estabelecer um quadro. Porque depois, gente, ó, olho adiante. Você faz um artigo assim, faz o quadro. Num artigo posterior, você cata esse quadro e analisa. Você tem, né? Você já está com tudo fresco ali. Você já está com o pensamento, o olhar, e aí você tem fôlego, né, para fazer um trabalho de análise, sem se preocupar com essa parte anterior que já estaria feita no caso, né? Pois bem, a fim de ilustrar nossas discussões. Então, assim, nesse sentido, faremos primeiramente, ela primeiro faz uma contextualização da história do ensino de língua portuguesa, né? Então, ela pega, como que ela faz? Ela não foi contar a história inteira, ela pegou, fez marcos pela LDB. Então, ela escolheu a LDB para fazer limitar os aspectos históricos do ensino da língua portuguesa, e são documentos oficiais, e neles eu já tenho condições de identificar os direcionamentos, as concepções dali existentes, né? E aí, eu vejo ali as concepções, né? Quais são as concepções de linguagem, eu vejo o que eu tenho ali nos meus documentos e eu vejo a questão do ensino. Então, eu tenho cruzamento de 3 informações e vou vendo como uma coisa reflete na outra, né? Ou às vezes funciona, às vezes não funciona. O que isso faz?
com que eu enxergue como que, às vezes, eu aprendi, né, português. Como que vocês aprenderam? Como agora vocês veem as crianças ensinando. Eu também posso fazer análises com interesses. Lembra que a gente falou que, ainda mais pelo texto lá não só, né, o texto da Dani de plurilinguismo, mas o de gênero, que língua é poder, que língua é política. Então, nós vamos ter ali alguns outros pontos de interesses envolvidos. Eu estou só no resumo, gente. Então, assim, ó, vai fazer a contextualização histórica, né? Relacionar isso com as LDBs e as correntes linguísticas predominantes em cada momento, que foi isso que eu falei, né? Esses 3 laços. Bom, depois que elas fizerem isso, então vejam, a história do ensino, né? Como que elas estão ali nas LDBs, né? Atrelados às correntes linguísticas de cada época. Então, eu pego as correntes linguísticas, vou pegar todas as concepções, né? Também de linguagem, tudo. Não, vou pegar as principais dessas épocas que eu estou analisando. Outro recorte. Por que você não usou o autor tal? Não, meu bem, né? Eu não estava lá em antes de Cristo. Eu estava aqui, ó, nesse quadradinho. Então, é uma maneira de você se resguardar enquanto pesquisadora, né? Você fala assim, nossa, mas você não fala de fulano. Porque eu não queria falar de fulano. Você não está vendo aqui, ó, o objetivo do meu trabalho? O recorte? Tá. Então, por fim, apresentaremos de maneira sintética e metodologicamente simples um quadro síntese de tais noções. Quer dizer que, ao final desse artigo, eu vou ter um quadro que vai sintetizar todas essas informações. Né? Acreditamos que discutir esse tema é importante, por seu reflexo está presente em todas as práticas, né? A minha justificativa aqui, né? E também é ligada à conclusão, né? As quais resultam das opções teórico-metodológicas adotadas para sustentar o desenvolvimento das atividades relacionadas à linguagem. O que eu tenho aqui, ó? Né? Também ela vai ser uma conclusão ali, né? Por quê? Está fazendo tudo isso, né? Porque com isso eu consigo perceber e identificar o reflexo dela no encaminhamento do ensino de português na sala de aula. Então, agora eu vou dar uns saltos, né? Porque a gente já são 10h10, e, na verdade, nós já tivemos aula sobre esse conteúdo. O que eu quero é rever só, antes de eu soltar. Meninas, tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Sim, Dani, tudo bem? Né? Tudo bem, Tá. prof. Meninas, assim, ó, às vezes eu falo devagar, eu ponto algumas coisas, não é porque, né, eu já falei para vocês que eu dou aula, às vezes, de coisas que, de coisas não, né, eu faço determinadas paradas que eu acho que eu gostaria que tivessem feito comigo, né, e para a gente aprender a fazer o mesmo com os nossos alunos de qualquer nível. Às vezes não ensinam a gente a ler, né, determinada coisa. Assim, pede para ler, espera que a gente faça as coisas, ou tenha reação, ou faça análise, mas sentar junto e ler, ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Vamos parar um pouquinho aqui, né? E isso aqui, ó, parece que assim, você não tem a pausa de leitura. A gente aprende que ler é começar a ler e não parar até terminar. E não é assim. Por isso que fica um saco para muita gente, né? Imagina, a melhor parte, às vezes, de ler, assim, literatura, por exemplo, ou mesmo teoria, né? Se dá aquela pausa e ficar viajando, nossa, mãe, né? Claro, você não vai ficar falando nossa mãe, que isso é coisa da professora de vocês, né? Coisa de velho, né? Você vai pensar em outra coisa. Bom, aqui na introdução, deixa eu dar uma pista para vocês em relação ao trabalho de vocês. Lembra que a gente vai fazer a introdução, né? Porque todos aqueles tópicos, eles ficam na introdução. O que eu faço isso? Cara, vai atrás de outras introduções de outros artigos, né? De repente, para ser esses que eu encaminhei, que a gente deu uma lida. Aquele eu sei que o da Brenda é mais manual e o da... É bem manual, né, Brenda? O da Aline é bem manual. Mas, se vocês quiserem, eu posso
passar artigos com introduções para vocês, tá? Que tem, assim, mais quadradinho, assim, sabe? Bem visível, todos esses pontos. Só me lembrem de encaminhar. Eu encaminho pelo WhatsApp mesmo, não vou ficar postando lá para ficar mais fácil para vocês. Porque se eu ficar postando muita coisa no RA, vocês estão vendo a quantidade de gente na aula, né? Aí depois o sujeito vai lá, vê as coisas pela metade, começa a ler o que não deve para a prova, né? Meu Deus, né? Essas coisas vão cair na prova, não. E aí, ela vai separando em tópicos. Claro que agora vocês vão ler para a prova, né? Em relação ao trabalho de vocês, vejam bem. Né? Por que eu falo para reconhecer esses pontos? Porque com isso, vocês também vão assimilando como que você organiza o trabalho. A parte teórica, por exemplo. Eu tenho que ver o que eu vou falar. Se eu estou abordando 3 coisas, vou ter que falar dessas 3 coisas, em termos teóricos. Né? Então, o que elas trouxeram aqui? Ó? O ensino de língua portuguesa no Brasil. Por quê? Porque elas estão falando que vão fazer isso. Desculpa. Que elas estão falando sobre ensino de língua portuguesa, né? Meu bocejo atrapalhou meu raciocínio, perdão. Depois eu tenho outro tópico aqui, que vai falar das concepções de linguagem. Né? Gente, vocês percebam que aqui já está o título, né? Ó, o título do artigo. Então, antes de eu chegar no tópico do título do artigo, olha quanto que eu fui precisando fazer, o caminho que eu fui precisando fazer para chegar lá, né? Do nada, né? E aqui, ela vai retomar, eles vão trazer quem são esses meus teóricos, aquilo que ela vai trazer lá já no meu resumo. Desculpa, gente. Eu tô pedindo desculpas 1000 vezes, né, por causa desse negócio. Ó, tudo isso ela tá falando das concepções. Aqui ela vai trazer, olha, esse é o quadro que ela está se propondo fazer. Professora, eu posso fazer um quadro síntese de tal coisa? Se a gente achar que rola, pode sim. Claro, vocês não vão fazer isso para esse trabalho, porque não dá tempo, né, gente? Eu não pediria isso, um artigo em 3 semanas, nem para alguém do 6º período, não vou pedir para o 3º, que está vendo pela primeira vez. Eu quero dizer assim, eu posso objetivar isso com o meu estudo? Pode, a gente vê lá se rende, né? Se faz sentido, pode fazer sim. Então aqui, ó, o que elas estão colocando, né? Eu tenho 3 tópicos, né? Eu tenho os tópicos aqui que elas vão colocando, o que elas vão enfiar ali, né? E depois considerações finais, que é em cima de tudo aquilo que elas levantaram até então. Gente, ó, vejam que as considerações finais, elas não são assim tão longas, depende muito do local para onde você vai mandar o seu artigo. Né? Então, eu vou ter as análises de dados anteriormente. Professora, você colocou encaminhamento metodológico ali. Às vezes ele vai estar o tópico bem esclarecido, né? E às vezes ele vai estar no meio do texto, ainda mais, como neste caso aqui, ele é bibliográfico. O que é bibliográfico, professora? Você usou teorias, conceitos que já existem. Né? Você não foi lá levantar entrevista, você não foi lá estudar documentos na escola, por exemplo, coletar, você não fez questionário, você não filmou ninguém, você não pegou um filme, né? Se bem que o filme ele vai entrar ali, né, como referencial, mas de outra ordem, né? Não vou chegar nesse momento aqui, para não deixar mais complexo. Então, assim, o que eu quero que vocês vejam e vão estudando, né? Eu deixei. Sabe que eu não tinha deixado mais coisas anotadas? Deixa eu até pegar aqui do teu. Ou eu estou confundindo com outro texto? Deixa eu pegar aqui na. Cadê? Nossa, olha onde foi parar, gente. Meu senhor. Olha quanto grupo do colégio. Sem falar. Vai, meu filho, que eu preciso. Gente, eu não aguento mais, sabe? Tanto WhatsApp. Mariana, vocês estão assim, meninas, lá na escola de vocês? Eu não aguento mais.
Ainda cliquei num negócio que eu nem... Ah, não, esse aqui é do grupo de vocês. Achei que eu estivesse lá no... Tem um professor lá do colégio que vive mandando, tipo, umas coisas nas piadas, sabe? Achei que já fosse piada de mau gosto. Cadê? Não, é outra coisa, mas não é esse que eu quero. Ah, esse aqui. Eu tava já no de vocês. Oh, retardada. Aventuras da História, Machado de Assis. Olha, que legal esse aqui. Não, peraí, me distraí, perdão. Nossa, ficou perdido onde? Ah, vocês mandaram agora, né? O que é Victória, gente? Que eu não conheço. Ela não Aqui. faz essa matéria. Ela não faz essa matéria, prof. Ela já fez em Cascavel. Ela veio de lá. Ah, tá. Mas ela veio agora, né? Ou faz tempo que ela tá nesse grupo? Só agora ela apareceu. Deixa eu só ver uma coisinha. Vou jogar isso aqui na área de trabalho, porque eu tô com dúvida. Perdão, eu só vou abrir porque eu tinha a impressão que eu tinha mais anotações, mas eu posso estar confundindo o artigo, né? Porque eu li tantos artigos naquele período para... Olha só o que está dando. Estou achando que é meu PDF. Bom, não é, assim, ou eu tenho ou é impressão minha, Mari, Brenda, né, que começou. Eu fui fazendo um monte de anotações. Bom, eu posso não ter salvado, né, que é a minha cara fazer isso. Mas assim, meninas... Prof, eu lembro, tava marcado. Tinha bastante coisa marcada no seu aquela vez que você tava passando para nós. Depois, olha só, eu fui baixar ali, deu BO. Veja depois se ele está funcionando aquele arquivo para vocês, né? Aí, se tiver as anotações, aí eu falo para o pessoal usar do WhatsApp, tá bom? Eu vou fazer um comentário em cima, aí esse é o artigo e tal, porque eu lembro que eu fiz uma série, eu fui conversando e anotando, né? Eu tinha feito, e aí fiz mais anotações em cima, para ficar mais fácil para vocês depois estudarem, e também pensando na Dila, né? Sei lá, né, também já o que está acontecendo, desculpa. Mas o que eu quero com essa retomada desse artigo, né, e essas pausas no começo, para vocês entenderem o direcionamento que o artigo dá, porque aí, quando vocês relerem, né, vocês vão batendo essas informações e vão reconhecendo. Então, vocês vão construindo ou resgatando esse raciocínio das autoras de, né, fazer esses 3 pontos. Tudo bem? Falei tanto, né, gente? Com medo de não dar tempo. Deu até sede agora, deu calor. Tá. Falei muito rápido? Tipo, falou, né, professora? Mas deu para acompanhar? Ainda bem que tá gravado, né? Dá para assistir de novo. Me senti BBB, gente. Eu esqueci que estava sendo gravado. Nem lembrei. Tanto que eu andei falando umas coisas que não devia, né? Eles não propaguem esse vídeo para outro lugar, tá? Só para vocês. Mas assim, deu. Tá tudo bem? Sim? Não? Deixa eu abrir o chat, Tudo né? certo, prof. Então tá. Deixa eu respirar um pouquinho. Vocês têm uma pergunta? Que ela fica 2 horas falando e de repente, né? Que tem uma pergunta do nada. Né? Em relação a isso, tá tudo bem? Vocês acham que tudo bem fazer a prova? Né? Com isso aí? Eu acho que vocês dão conta, gente. Eu aposto em vocês. De verdade. Né? Só dar uma lida aí que eu acho que vocês vão ficar tranquilos para a prova. Não, só precisa ler, né? Mas vocês eu sei que lê. Vocês eu sei que estudam, né? Não sei, eu vi, a Dila. Tem um povo que é turista, né? Mas esse período estou fazendo vista grossa. Então tá. Eu não vou começar outra coisa, gente. 10h20, né? Piedade de vocês, né? Nem sei se minha garganta, né? Que se eu começar
semântica agora. Só se vocês quiserem. Né? Passa um pouquinho. Não, prof, não precisa não. Aquelas Deus do livre, gente, pelo amor de Deus, a professora vai inventar, né, de querer dar mais conteúdo. Vocês estão loucas, né? Alguém fale alguma coisa, né? Você sempre olha para aquele, né, que no caso das minhas turmas era eu. Quando acontecia alguma coisa assim, o professor estava se perdendo no horário, era sempre para mim, para você olhar, eu falei, fala pro professor, né? Aí eu aqui falava assim, professor, não, tipo, intervalo, isso ou aquilo. Então tá, meninas, então eu vou parar por aqui. Apesar que eu fico pensando também, né, gente, 20 minutos antes é muita coisa, né, da aula. Mas vocês também não falam, gente, só eu falo. Chega uma hora que o professor, olha, você bem até entendo, né, que vocês ficam falando online também mais cedo, né, mas, puxa, é mais cansativo o online pra gente, professor. Por mais que você tenha que ficar quieto durante a aula, parece que é mais cansativo, né, gente? Ter esse silêncio que você fica falando o tempo todo. Porque conteúdo para dar você tem. Nossa, baixo aqui, que não falta coisas para eu dar para vocês, assim, passar para vocês. Mas daí chega num ponto que você pensa, cara, vai assimilar o cérebro, né? Tipo, o cansaço, sem uma pausa, que é o que a sala de aula dá. Uma conversa que você fala, um outro assunto que você aborda, um diálogo aqui. Eu faço muito essa sala de aula, eu aprendi com o professor da pós, isso. Sempre dá uns momentos, depois de tantos minutos, parece bobagem, né, que eu tô lá, tipo, desviando o assunto, mas isso faz o aluno que ele entra em transe, ele dá uma retomada, assim, uma acordada. Aí ele volta a prestar atenção. E, não sei, até agora, eu acho que tem funcionado, né? Você tirar, né? Tanto quando você pergunta para o aluno, às vezes ele, né? A princípio estava prestando atenção, mas não estava, nem por ser um mau aluno, né? Mas porque o cérebro começa a pensar no que você tem que fazer amanhã, né? Que você quer dormir, comer, né? Gurias, tem mais alguma consideração em relação ao trabalho, por exemplo? Alguma sugestão em relação à prova? Bom, de qualquer maneira, vocês vão estar com material, né, gente? Porque, óbvio, Então né? ficou daí para outra semana a prova, prof? Ficou Não essa na outra? terça-feira. Na terça, próxima terça, Ah, nessa terça mesmo. Ah, tá. do dia 16, Tá bom. tá? E eu só vou ver a questão do horário, quando sair, vocês vão ver o edital. Se vai ser 21 horas exatas, né? Ou um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas aí a gente sempre recebe as orientações, né? Um dia, acho que vai estar no edital, mas de qualquer maneira, no dia a gente sempre confirma isso com vocês. Além do mais, eu vou ficar, né? Vou igual outra vez, mando o link para vocês do Meet para acompanhá-los, para tirar dúvida, vocês entram, perguntam mesmo pelo WhatsApp durante a prova, né? Então, assim, agora que a gente já fez a primeira vez, né? Vai seguir o mesmo processo que eu acho que foi bom, né? Alguns tiveram dúvida de uma questão ou de outra coisa, conversaram. Então, você sabe que, né, que fico disponível para vocês também, para esses momentos. Tá? Então, vou deixar vocês descansarem a cabeça. E aguardo, então, vocês me dizerem o dia. Gente, não vai, assim, mesmo que seja domingo, eu prefiro domingo, eu prefiro sábado, mas me avisem antes, porque alguém tem que ser pelo menos um por dia, tá? Porque senão eu não dou conta de fazer essa parada, até porque para eu não me concentrar em cada tema e ser mais produtiva em cada tema, né? Então, o que vocês vão fazer? Só dizer assim, a professora estava pensando em tal coisa, porque antes de falar com vocês, eu só dou
uma meia hora ali de olhada, separada de coisas para ser mais produtivo para vocês, né? E para eu ajudar mais, né? Para ser mais assertiva. Mesmo que seja um tempo, não definir, assim, mas que eu posso, de repente, dar ideias, sabe? Eu estou já começando a conhecer um pouquinho mais de vocês, então, às vezes, porque a melhor coisa, gente, é pensar em coisas que tem um mínimo de link com a gente, né? Tipo, que tem uma motivação pessoal, assim, sabe? Profissional, que não seja assim externo, porque não faz sentido, a gente não tem conexão com o negócio, né? Se é para dar trabalho, que seja gostoso, né? Então tá. Então é isso. Boa noite. Né? Tenha um bom feriado. E vamos estudando juntas aí, tá? Boa noite, prof. Bom feriado para ti também. Boa noite, prof. Obrigada, Bom boa feriado para noite. você também. Obrigada, Até. meninas. Né? Obrigada, Dani. Boa noite, bom feriado. Beijo.